Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim, Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Queridos, estamos aqui para mais um devocional, e o nosso devocional encontra-se em Romanos, capítulo de número 10, indo até o capítulo de número 16. E o tema do nosso devocional é: imite a Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito bem. Queridos, nós estamos aqui nesse devocional abençoado, e o nosso texto base está em Romanos 15, versículo 1 ao 7, que diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém, queridos? Muito bem. Meus irmãos, só uma palavra aqui bem pontual para nossa meditação. Veja só, o apóstolo Paulo nos traz aqui um ensino muito importante que diz respeito a sermos imitadores de Cristo. Meus irmãos, a bem da verdade é que muitos de nós não conseguimos imitar a Jesus. E essa imitação não é simplesmente ser uma encenação externa, mas principalmente uma imitação interior que transborda para o nosso exterior. Certa feita, um pastor que foi o meu discipulado no passado disse o seguinte para mim. Ele falou: meu filho, todas as vezes que você estiver passando uma situação difícil de resolver, sempre faça a seguinte pergunta para si: o que Jesus faria neste momento? E em muitos momentos eu uso essa regra na minha vida. Nós temos essa dificuldade de imitar a Jesus. E por conta disso, muitas vezes nós nos tornamos meramente religiosos. Nós temos a religião, os ensinos até no nosso mental, mas nós não temos no coração. E em virtude disso, nós podemos envergonhar o nome dele. Então, através dessa palavra, o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos a importância deles serem imitadores de Cristo. E qual é a regra que o apóstolo Paulo utiliza aqui para que nós venhamos entender a profundidade desta imitação? Veja só, ele fala que nós, que éramos fracos e que somos fracos, cheios de defeitos e falhas, e Jesus sendo rico de tudo, ele diz no versículo 7 que ele nos acolheu. Você consegue entender isso? Porque o nosso problema, e inclusive é o meu muitas vezes, é a gente suportar com muita longanimidade, amor e paciência o nosso próximo. E o nosso próximo é exatamente aqueles que estão próximos da gente. Nossa família, começa dentro de casa mesmo, né? Nossa família, depois se estende para o trabalho, nossos colegas de trabalho e também nossos colegas e irmãos de ministério, né? Líderes e discípulos. Principalmente quando existem diferenças de opinião, percepções diferentes uns dos outros. Mas se eu colocar esta regra, como Cristo me acolheu mesmo eu sendo totalmente defeituoso, da mesma forma, se eu começar a imitá-lo e olhar para ele e dizer assim na minha vida: eu vou ser como Jesus nessa situação aqui. Como que Jesus iria agir se ele estivesse enfrentando um problema aqui em casa? Como que Jesus agiria se ele estivesse na minha casa? E você vai começar a perceber que provavelmente ele seria alguém longânimo, paciente, para resolver e dialogar e resolver as coisas. Amém? Seja no ministério, seja no trabalho, quando surge um problema no trabalho, não termos, aquele julgamento, aquela apreensão rápida para tentar resolver as coisas. E muitas vezes ir no braço. Não, esse não é o caminho que Jesus tem para cada um de nós. Ele nos orienta que venhamos ser pacientes. No versículo 5 ele fala: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. A oração de Paulo é que o Deus de toda paciência e consolação, porque pensa o seguinte: Deus ele é muito paciente com cada um de nós, irmãos. Você já imaginou se Deus resolvesse nos punir de forma muito igual, conforme os nossos atos? Eu digo para você com toda certeza, acho que não teria mais nenhum de nós de pé. Amém? Então, queridos, deixa essa palavra: seja um imitador de Jesus. A igreja de Romanos era uma igreja também que vivia um problema doutrinário, um problema dos judeus crentes e dos gentios
existiam os crentes em Jesus. Havia divergência de opinião com relação, inclusive, até à própria alimentação, mas ele fala que a nossa regra tem que ser o amor. Ainda que as minhas emoções, o meu sentir, o meu respirar esteja, digamos assim, transbordando dentro de mim. Mas esta é a regra que Paulo nos orienta, que a glória de Jesus, ela vai ser manifestada nessa harmonia que eu preciso ter no que diz respeito ao meu viver, o meu agir, principalmente para com o meu próximo. Paulo, no versículo 6 e 7, ele fala da nossa obrigação de levar os que são fracos. Fracos não é aquela pessoa que não tem força. Fraco é aquele que ainda é imaturo na fé. Ele fala também um outro ponto no versículo 1, fala sobre, aliás, eu falei no versículo 6 e 7, mas na verdade, só corrigindo aqui, no versículo 6 e 7 fala da glória de Deus manifestada no cristão, amém? Que vai levar ele a quê? Ele vai ser o quê? Levado a ter uma obrigação de levar os fracos nos ombros. Como eu falei, fraco não é aquela pessoa que não tem força, mas é aquela pessoa que ainda não tem maturidade espiritual. Isso no versículo 1. No versículo 2 nós temos a importância, já para concluir essa palavra, na edificação de nossos irmãos. Como é que nós edificamos? É quando eu consigo colocar na vida de uma pessoa, claro que não é eu, mas eu trabalho como se fosse eu colocando algo de Cristo naquela pessoa, através do ensino, através da exortação, através da paciência. Isso no versículo 2. No versículo de número 3 nós temos a importância de tudo que eu estou falando está ligado em nós sermos imitadores de Cristo. Jesus, ele é o exemplo da igreja. Eu tenho que olhar para o exemplo dele, como eu disse no início, né, como o meu pastor falou para mim. O que Jesus faria nessa situação, né? No versículo de número 4 nós temos a confirmação da nossa esperança nas Escrituras. No versículo 4 ele fala, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação nas Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Amém? No versículo de número 7, para concluir, diz, no acolhimento de todos os crentes, né, da irmandade cristã, né, da fraternidade cristã. Então, nós temos que viver, né, nesse entendimento que eu preciso ser um imitador de Cristo. Quando eu passo a imitar Cristo no meu dia a dia, o que Jesus faria nessa situação? Eu fazendo isso, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim. E quando nós temos esse entendimento e andamos nesta direção, podemos ter a certeza de que estamos imitando a Jesus, e uma vez que estamos imitando a Jesus, o mundo verá e o nome dele será glorificado e muitas pessoas se converterão a ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.